Boa noite a todos, boa noite a todas. Vamos então dar continuidade à nossa aula. Na aula da semana passada eu fui prejudicado pela transmissão e não consegui fazer a abordagem que eu gostaria, né? Então eu deixei para vocês... Peraí. Eu deixei o tempo que restava para dar orientação, né? Então quem me escreveu pedindo orientação recebeu resposta, né? Ainda que não no horário, né? Porque ele responder a todo mundo. Então, hoje vamos terminar, vamos concluir o tópico que nós pretendíamos ter abordado na semana passada, que é das referências bibliográficas. A última parte da norma da ABNT referente às referências bibliográficas, né, mais algumas regras. Muito bem. Na minha ausência, durante as minhas férias, eu deixei atividades para vocês. A primeira atividade remota foi que vocês revisassem as referências bibliográficas do artigo científico, colocando-as no padrão ABNT, conforme o que nós já havíamos visto. E pedi para vocês postarem. E alguém me alertou, muito a propósito, que o Teams não permite que se coloque negrito, né? E aí isso ficou prejudicado. Então eu vou levar isso em consideração. Fiquem tranquilos. Agora, eu não vou poder revisar isso, mas você tem que tomar cuidado na hora de colocar no texto final do artigo o negrito correto, né? Se for um artigo, você não coloca o negrito no artigo, você coloca no nome da publicação, da revista, do livro, onde está aquele artigo. Então, tomar cuidado, né? O nome da revista que leva o negrito, tomar esse cuidado. E a atividade remota 2, pedia para vocês redigirem e transcreverem no Teams a introdução do seu artigo científico. Se não me engano, a Milena tinha me pedido ajuda com relação, tinha feito alguns questionamentos sobre como fazer a introdução. É isso, Milena? Era você que tinha me escrito? Tá aí a Milena? Oi, professor. Fui eu, sim. Oi, peraí, meu som tá ruim. Milena, fala de novo, por gentileza. Oi, fui eu, sim. Tá escutando? Eu tô pelo celular. Agora eu tô. Uhum. Agora eu tô. Tava a conexão ruim. Mas o que você tinha me perguntado mesmo? É mais mesmo sobre questionamentos gerais mesmo, porque eu tive uma dificuldade de montar, saber o quanto que eu tinha que falar, essas coisas assim, mais uma visão geral. Tá bom. Bom, o que vocês poderiam aproveitar do projeto para a introdução, eu até já indiquei aí na recomendação, na introdução. A introdução deve apresentar de modo sintético os itens do sumário e o método empregado no trabalho, contextualizando o tema e demonstrando sua importância. Pode-se, portanto, aproveitar elementos do projeto. Então, do que vocês redigiram, boa parte poderia ser aproveitado no sumário. Na parte de metodologia, não precisa dedicar muito espaço, né? Você pode dedicar um parágrafo ou uma parte de um parágrafo para falar da metodologia. Contextualizar o tema e demonstrar a importância faz parte da introdução também. Os itens do sumário, você pode detalhar ou não, né? Não é obrigatório, mas assim, seu sumário tem 3 itens. Mencionar e dizer sinteticamente o que você pretende abordar em cada um dos itens. Mas, de uma maneira geral, a introdução deve ser curta, tá? Ainda mais para um artigo de cerca de 15 páginas, não precisa ser muito extenso. Uma página tá de bom tamanho para uma introdução. Uma página e meia, né? Mais que isso, aí já fica muito extenso. Qual é o objetivo da introdução? O nome diz, introduzir o tema, é apresentá-lo, é dar uma visão geral para quem vai entrar naquele tema, né? E uma recomendação que eu costumo fazer, essa daí mais para quem está fazendo TCC, mas talvez sirva para cá também, é você explicar para alguém próximo o tema do seu trabalho. Sei lá, para sua mãe, né? Considerando que sua mãe não seja da área do direito, como não é a minha, por exemplo, eu sempre imagino a minha mãe e me explico, às vezes até faço esse exercício quando eu estou com ela, explicar o tema, porque ela é leiga no assunto, né? E ela vai me fazer algumas perguntas de leigo, e é o que eu tenho, é o que eu uso para orientar a minha introdução. Apresentar o tema para alguém que não conhece, para um leigo. Um vício, eu ia dizer vocês, né? Mas um vício comum,
a todo mundo que faz a introdução é achar que está falando para os pares. Assim, quem vai ler aqui, quem vai abrir meu trabalho já sabe, então eu já vou entrar de sola, né? Isso é um erro. Tem que explicar, tem que ser condescendente com o seu leitor. Então, às vezes o leitor não é da área, e você tem que considerá-lo como seu leitor. Não adianta falar a Lei 8666 e segue o texto. Tem que explicar o que é a Lei 8666 sobre licitação, sabe? Lei Maria da Penha é uma lei que está meio que no senso comum, todo mundo já ouviu falar, né? Mas outras leis não. Então tem que explicar para o leitor. Mas o leitor do direito sabe, né? Não necessariamente. Quem é de outra área não sabe. Então tem que ter um pouco dessa condescendência com o leitor, explicar, né? Tornar o texto acessível. E eu faço esse exercício, né? Explicar para alguém que não é da área, e a pessoa certamente vai fazer perguntas, as perguntas certas, e essas perguntas tem que responder na minha introdução. E além disso, né, esses elementos que tem que ter como metodologia, né, tem que constar ali em algum ponto. E a entrega já foi, né? Foi na semana passada. Ok. O que nós vínhamos vendo sobre as normas da ABNT, as regras para elaboração da referência bibliográfica. Opa, tô vendo que o Lucas escreveu aqui. Vixe, kkk, eu achei que apresentar de modo sintético os itens do sumário seria explicar eles brevemente. Mas é isso aí, Lucas. Gastei a maior parte do meu texto da introdução nisso, junto com a explicação do tema e da importância. É isso aí, tá? Não tá errado não, Lucas, é isso aí. Explicar os itens do sumário é exatamente isso. Agora, essa minha sugestão, recomendação de explicar para alguém leigo é para encontrar o tom adequado, né? Encontrar o tom adequado e ver se apresentou de maneira sintética o que é mais importante do artigo. Certo, Lucas? Prosseguindo, então. Então, nós estamos vendo a norma da ABNT, a NBR 6023, com edição de 2018. A edição anterior era de 2002, com a qual eu estava mais familiarizado, por óbvio, né? A de 2018 trouxe algumas mudanças. Uma delas eu já me toquei, né? Do que eu falei em aula e revendo aqui, eu vou corrigir daqui a pouco para vocês no que se refere à edição de livro. Então, teve algumas mudanças e essa me havia escapado, mas eu já falo dela. Nós tratamos do escopo, dos elementos de referência, os elementos essenciais e complementares. Vimos que a referência deve ter espaçamento simples, alinhamento à esquerda e não justificado, né? Como se faz na monografia, na publicação periódica, em artigo, matéria de jornal. Vimos em documentos jurídicos como funcionam as referências, e são 3 tipos de documentos jurídicos que a NBR 6023 apresenta: legislação, jurisprudência e atos administrativos normativos, como se faz a referência delas. A mais recorrente, com certeza, será da legislação, né? Legislação. Jurisprudência, eventualmente. Atos administrativos normativos, eu acho que mais raro. E doutrina, arroz com feijão. Aí doutrina segue as regras gerais do que nós estamos vendo para documentos não jurídicos. E vimos também como se faz a referência de pessoa física e pessoa jurídica, sendo que na pessoa física nós vimos as situações de um ou de mais autores hispânicos, né, com a ordem de sobrenome diferente da ordem de sobrenome do português, questões de parentesco como júnior, filho, neto, sobrinho, nomes compostos como Espírito Santo, né, João do Espírito Santo. Espírito Santo é um nome composto. Então são regrinhas aí que a gente tem que atentar. Lucas, entendi, professor. Ok, Lucas. E o Luiz? Professor, quantas páginas podem ter no máximo? Você disse uma vez, mas agora não me recordo. 15 a 20, Luiz. O artigo, né? Se você está se referindo ao nosso artigo, trabalho da disciplina, 15 a 20, tá? Prof, só uma pergunta.
Pois não? Boa noite, primeiramente. Boa noite. Essas 15 páginas, elas estão contando com tudo ou tipo só o, vamos dizer, o desenvolvimento, né, do trabalho? Tudo. Tudo, tá, beleza. Tudo. Obrigada, prof. Nada. Então, vamos continuar a ver aí a NBR 6023, né, as últimas regras, sobre como apresentar as referências bibliográficas. Evento, quando você tem que fazer a referência de um evento. Vejam aí, Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação. Aí são os anais do evento. Então, no caso, quem é o autor dos anais? É o próprio evento, né? Então, o evento, daí anais. Curitiba, Associação Bibliotecária do Paraná, 1979. Aí, dado a mais 3 volumes. Outros ali, Simpósio de Instrumentação e Imagens Médicas. Anais. Um CD-ROM, para mostrar que é obra digitalizada. Quando é de autoria desconhecida, você não sabe quem é o autor. Quando a autoria for desconhecida, a entrada deve ser feita pelo título. O termo anônimo ou a expressão autor desconhecido não podem ser usadas. Não podem ser usados. Você não pode colocar anônimo nem autor desconhecido. Tem que começar pelo título da obra. Até dei um exemplo para vocês, né? Naquela outra aula. Mostrei um livro que não tem autoria, então começa com o nome com o título. E a primeira letra maiúscula. Então, isso também já tinha aparecido, né? Sobre o uso de maiúsculo e minúsculo. Então, a primeira palavra, a menos que seja artigo, preposição, conjunção, né? Que a gente coloca em maiúsculo junto. Então, o primeiro termo é em maiúsculo. No outro lá, onda de frio, reviravolta faz vento, e forte chance de neve, 0 hora. Né? Não tem autoria, já começa com o título e com maiúsculo no título. Só um instante, turma. Meu lábio tá rachado, tá doendo aqui. Muito bem. Título e subtítulo. O título e o subtítulo devem ser reproduzidos como figuram do documento, separados por 2 pontos. Exemplo, Pasto, Cláudio, Arte Sacra, 2 pontos, Espaço Sagrado hoje. Às vezes você vê no título que está separado por travessão, né? Em vez de travessão, você coloca 2 pontos. Às vezes tem ponto no título, aí é preciso respeitar. Né? É uma forma de se apresentar o título. Referência com entrada pelo título, iniciado por artigo, definido ou indefinido, deve ter grafados em letras maiúsculas o artigo e a palavra subsequente, como eu falei antes. Os grandes clássicos das poesias líricas. Então, o artigo os vai em maiúsculo junto com o termo grandes, né, que é a primeira palavra. Quando o título aparecer em mais de uma língua, registra-se o primeiro. Podem ser registrados os demais, separando-os pelo sinal de igualdade. Então, se você está acessando uma obra que tem 2 títulos, um em português e outro título em língua estrangeira, você coloca o sinal de igual ali, ó. São Paulo Medical Journal, revista igual à Revista Paulista de Medicina. São 2 nomes em 2 línguas para a mesma obra. A Cidade da Light, The City of the Light Company. Então, tem sinal de igual. No caso de periódico com título genérico, incorpora-se o nome da entidade autora ou editora, que se vincula ao título por uma preposição entre colchetes. Ó. Então, Boletim Estatístico da Rede Ferroviária Federal. Se você pega essa publicação, só vai estar lá Boletim Estatístico. Em algum lugar vai ter indicação de Rede Ferroviária Federal como responsável. Aí você acrescenta, né, a empresa no título da obra com a preposição entre colchetes. Edição. Aí sim é o reparo que eu queria fazer. Né? Porque a edição é elemento essencial da referência agora. Não era
na NBR 6023, na edição de 2002. Mas na edição de 2018 passou a ser. Então, a regra para a edição é a seguinte. A edição, se constar no documento, deve ser transcrita pelas abreviaturas do número ordinal e da palavra edição, ambas no idioma do documento. O exemplo 2 ali, ó, Pedrosa, Israel. Da cor, a cor inexistente. 6.ed, Rio de Janeiro, blá, blá, blá. Nesse caso, como consta que é a sexta edição, você coloca assim, 6.ed, ponto. Sem o A sobrescrito, tá, gente? 6.ed, ponto. ED de edição em minúsculo, com um espaço entre os dois, ponto final depois do ED. E se não tem, é porque é a primeira edição, tá? Quando você abre o livro, não tem, é porque é a primeira. A partir da segunda, esse elemento passa a ser apresentado. E aí, se ele aparece, você tem que colocá-lo. Ele agora é elemento essencial da referência. Reitero que isso não era elemento essencial na norma anterior, passou a ser. Por isso eu havia dito para vocês na outra aula que a edição não precisava colocar. Precisa, tá? Se aparece a edição. Agora é elemento essencial, não era antes. Versão de documento. Então, a versão de documentos eletrônicos deve ser considerada equivalente ao elemento edição e transcrita como consta no documento. Então, ali está Astrology Source Version 1.0a. Aparece ali, você vai colocar a versão como se fosse a edição. Então, se é um documento em CD-ROM, né, um documento eletrônico, tem lá a versão, você vai colocar também no mesmo lugar onde colocaria a edição. Ó, a edição aparece entre o título e a cidade. É o lugar onde se coloca a edição. Local. O local de publicação é a cidade, tá? Você não tem que colocar mais nada, não tem que colocar país, não tem que colocar estado, província. É a cidade. O local de publicação, cidade, deve ser indicado como consta no documento. Na ausência do nome da cidade, deve ser indicado o estado ou país, desde que conste no documento. Então, você tem que encontrar no documento essa indicação. No caso de cidades homônimas, acrescenta-se a sigla do estado ou o nome do país separados por vírgulas. Por exemplo, Viçosa, existe uma cidade de Alagoas, uma cidade de Minas Gerais, que se chama Viçosa. Então, você pode colocar com vírgula Viçosa, vírgula Alagoas, Viçosa, vírgula MG, Minas Gerais. Rio Grande do Norte também, né? RN. Brasília, DF, Brasília, Minas Gerais. Toledo, tem a cidade de Toledo aqui no Paraná, mas também tem a cidade de Toledo na Espanha, a qual a nossa Toledo paranaense homenageia. Então, se você vai colocar Toledo, é Toledo PR, né? E Toledo, Espanha, no caso, se você está pegando um documento que está em espanhol, você vai colocar o nome do país em espanhol, Espanha. Você deve seguir a língua do documento, tá? Você vai colocar esses dados todos. Quando houver mais de um local para uma só editora, indica-se o primeiro ou mais destacado. Nesse primeiro exemplo, a Macron Books do Brasil... Não, pera. Ah, tá, ali. A Macron Books do Brasil tem indicação de vários lugares, provavelmente a sede e as subsidiárias ou filiais. São Paulo, Rio de Janeiro, Lisboa, Bogotá, Buenos Aires, Guatemala, México, New York, San Juan, Santiago. Então, tem mais de uma indicação de local na edição, né, na obra. Qual desses locais? Você indica o primeiro, ou o mais destacado. No caso, o primeiro é São Paulo. Então, ali vai aparecer apenas São Paulo. Quando o local não aparece no documento, mas pode ser identificado, indicá-lo entre colchetes. Então, no livro não aparece o local. Isso é bem comum, tá? Você abre lá o livro, cadê o local? Mas você pode identificar, você consegue identificar que é de São Paulo. Sei lá, entrou no Facebook da SDF e viu que é de São Paulo. Aí você coloca, né, entre colchetes, porque não está no livro. Ou você vai no colofão, que é aquele... Deixa eu pegar um livro aqui. O colofão, quando você pega um livro, né? Você vira,
abre a quarta capa, que é a capa de trás, aí tem essas informaçõezinhas aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, não. Abri errado, peraí. Aqui. A capa da frente, a capa de trás, quarta capa. E aí tem umas informaçõezinhas aqui, né? Isso é o colofão. Então, às vezes você encontra no colofão os dados. Então, aqui diz que é de Guarulhos. Então, se o livro não tivesse indicação do local da editora, eu poderia pôr Guarulhos, entre colchetes. E se não tiver o local, não tiver, você não consegue deduzir, não tem como. Aí você coloca a expressão sine loco, quer dizer sem local, sine loco, abreviada entre colchetes, SL em itálico, tá? A IBNT não fala, mas mostra, tá em itálico. Caso não seja possível identificar o local de publicação. Por que em itálico? Porque o termo é latino, o termo não é português. E a regra diz que tudo que não é português, né, deve ser grafado com itálico. Ou, se for texto manuscrito, entre aspas. Então, o SL vai em itálico. Utilize... Oi, Milena, pode falar. Oi, professor. Em relação ao SL, eu tenho uma dúvida. O S tem que estar em maiúsculo sempre? Espera aí que meu fone de ouvido... Não tô te ouvindo, peraí. Testa, por gentileza. Oi, tá escutando? Agora sim, tô sim, pode falar. Em relação ao SL, o S tem que estar sempre maiúsculo? Maiúsculo, porque ele vai ocupar uma posição do texto que é o início da frase, né? Então, ele vai fazer a função de maiúscula do início da frase. Então, tem que estar. Sempre... Deixa eu pensar uma situação. Não, nem sempre. Por exemplo, se você tiver duas editoras e a segunda não tem um local, a segunda aí vai ser em minúsculo. Só está em maiúsculo aí porque está iniciando a frase, tá? O período. Ok? Entendi, professor. Obrigada. Nada. Então, utiliza-se a expressão sine loco, abreviada entre colchetes, SL, com pontos e itálico, caso não seja possível identificar o local da publicação. O S de sine deve ser grafado em letra maiúscula quando for o primeiro elemento dos dados de publicação. É isso aí, porque começa a frase. Aí o exemplo, Krieger, Gustavo, Novaes, Luiz Antônio, Faria, Tales, todos os sócios do presidente. 3.ed, SL, porque não tem o local da editora, escrita em 1992. E indicação do número de páginas, porque está na referência. Mas não é obrigatório o número de páginas. Como a gente bem viu, não é elemento obrigatório. A editora, a indicação da editora. O nome da editora, da gravadora, entre outras instituições responsáveis pela publicação, deve ser indicado como aparece no documento, suprimindo-se as palavras que designam a natureza jurídica ou comercial. Atenção, devem se suprimir essas palavras. Editora Atlas S.A., você suprime o S.A. Tá? E eu acho que deve suprimir, inclusive, a palavra editora. Aí no exemplo mantém editora, mas nos outros que a gente viu não mantinha. Deixar só Atlas. SA limitada, né? Esses termos a gente omite. Para editora comercial ou homônima, uma instituição, deve-se indicar a palavra editora ou a abreviatura, como consta no documento. Porque tem o SENAC, né, que é uma instituição, e tem a editora SENAC. Então, no caso, como se trata da editora SENAC, aí editora sim, editora SENAC São Paulo, 2010, como está aí. Quando houver duas editoras com locais diferentes, indicam-se ambas com seus respectivos locais separadas por ponto e vírgula. Se forem 3 editoras ou mais, indica-se a primeira ou a que estiver em destaque. Então, às vezes é uma coedição, né? Duas editoras trabalham conjuntamente. Então, como são 2 editoras, cada uma deve ter um lugar. Então, vejam aí no exemplo. Rio de Janeiro, 2 pontos, Expressão e Cultura, ponto e vírgula. São Paulo, 2 pontos, EDUSP, vírgula, 1995. Então, veja que entre a última editora e a data é só vírgula. Entre as editoras com sua respectiva cidade é ponto e vírgula.
A expressão sine nomine, abreviada como SN, deve ser utilizada abreviada entre colchetes. Vejam que SN é abreviatura, com pontos, com minúscula, quando a editora não puder ser identificada. Então, também acontece uma obra publicada que não tem indicação da editora. Isso é mais comum do que vocês podem pensar. Então, vejam exemplos. Franco e Discursos, de outubro de 92 a agosto de 93. Brasília DF. Sine nomine, 1993. SN em itálico, entre colchetes e com pontos. Quando o local e o editor não puderem ser identificados na publicação, devem-se utilizar as expressões sine loco e sine nomine, abreviadas entre colchetes e separadas por 2 pontos. Aí no exemplo, Gonçalves, FB, História de Mirador. SL, 2 pontos, SN, vírgula, 1993. E o S ali do SL está em maiúscula, tal como eu expliquei para a Milena, porque está iniciando o período. Então, toda primeira letra de um período, de uma frase, deve ser maiúscula. É por isso que está em maiúscula ali. A data. Devem ser indicadas as datas da publicação, manufatura, distribuição, execução, transmissão, gravação, acesso, entre outros. Então, esses dados que ajudam a localizar a obra e localizar um trecho da obra a que se faz referência. Então, esses dados devem ser indicados. A especificidade, né? Ano. O ano de publicação deve ser indicado em algarismos arábicos. Então, 2012 em algarismos arábicos e não em algarismos romanos. Como está ali, 2012. E o ano não leva ponto, né? 2012 você não faz 2.012. A gente usa o ponto para quantidades. Então, a cada 3 casas, a gente coloca um ponto. Né? 3 milhões, por exemplo, é 3.000.000. Então, a gente usa o pontinho em quantidades a cada 3 casas. Isso não vale para ano. Você não vai escrever 2020 com 2.021. 1999 com 1.999. Está errado. No ano não se coloca ponto. Caso não seja localizado o ano de publicação, deve ser indicado um ano, seja do copyright, olha como se escreve copyright, né? Em português já está portuguesado, copyright, precedido da letra C em minúsculo e sem espaço, da distribuição, da impressão, entre outros. Então, algum ano tem que ser indicado. Né? Você não tem um ano da publicação, você deve procurar um ano aproximado. E aí se coloca o C ali, vejam só. São Paulo, Paulinas, C, 1993. Quer dizer, circa, né? Um C de circa, do latim, quer dizer cerca de, aproximadamente. Aproximadamente 1993. Você não pode deixar em branco. Indicar uma data aproximada. E tem mais regras. Prosseguindo. Se nenhum ano de publicação, distribuição, copyright, impressão, entre outros, puder ser localizado no documento, deve ser indicado um ano entre colchetes. 1971, 1972, 1969 com interrogação, que é um ano provável, 1973 entre colchetes, que é o ano certo, não indicado no item, você tem informação de que esse é o ano correto, mas não está lá na obra. Entre 1906 e 1912, então usar para intervalos menores de 20 anos. Mais do que isso, já não deve usar esse padrão. Ano aproximado, circa annum, né, CA, 1960. Década certa, 1970, e coloca o traço final. No meu livro mais recente, eu publiquei uma tira da Laerte, várias tiras da Laerte, e nem ela sabia quando foram publicadas, né? E eu tinha porque eu salvava, assim, há muitos anos. Eu via no jornal, eu lia pela internet e eu ia salvando as tirinhas dela. Aí eu pedi a autorização dela para usar no meu livro e ela autorizou. Mas eu não tinha as datas, não tinha nenhuma informação, pesquisei, procurei no acervo da Folha de São Paulo,
não achei as datas, e eu tive que publicar com o ano próximo, né? Daí eu publiquei 20, 20 e traço, né? Porque eu não sabia nem a década, nem sabia se era o começo dos anos 2000, já na década de 2010. Então eu tive que publicar assim. E ela também não se lembrava. Tá, eu errei a ordem aqui dos slides. Deixa eu corrigir isso agora, senão eu vou esquecer. Tá, então, o mês. O mês, se houver, deve anteceder o ano e ser indicado de forma abreviada no idioma original da publicação, conforme o anexo A. E aí o anexo A. Tá aí o anexo A. Então, o mês é indicado, né? O mês é mais para uso de artigo. Então, você pesquisa um artigo numa publicação, você tem que indicar o ano, o ano e o mês da publicação. Então, é mais para isso do que para livro, né? E o mês deve ser indicado assim. Aí a ABNT traz exemplos em 6 línguas: português, espanhol, italiano, francês, inglês e alemão. Vamos ver só em português, por óbvio. Então, janeiro, Jan, ponto, fevereiro, feve, março, mar, abril, aber. Maio é a única que é o único mês que é escrito por extenso, por completo. Maio, você não abrevia. Junho, jun, julho, ju, agosto, agor, setembro, sete, outubro, out, novembro, nove, dezembro, des. A regra diz as 3 primeiras letras, em português, né? As 3 primeiras letras, com exceção de maio. Não convém abreviar maio, só uma letra a mais. Então, tirando maio, para todos os outros meses, as 3 primeiras letras. E aí, nos outros idiomas, né? Algumas se escrevem por inteiro, como em espanhol, enero, né? Agosto. Em inglês, June, July ficam por extenso. Aí cada língua tem sua regra, tem seu sistema. E a ABNT está trazendo aí regras que já são conhecidas nesses outros idiomas. Então, o que nos importa aqui, o que mais nos interessa é em português. E a regra é essa. Então, se você tem que indicar o mês da publicação, deve ser abreviado dessa maneira. Exemplo, Benetton MJ, terapia ocupacional e reabilitação psicossocial. Uma relação possível. Vejam que esse é o nome do artigo, ele não vai em negrito. O artigo é publicado num jornal, num periódico chamado Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo. Esse sim deve estar em negrito, que é o nome da publicação. Vírgula, São Paulo, volume 4, número 3, página 11 a 16, março de 1993. Vejam só, mar.1993. E o ano não é encavalado com meses, tem um espaço entre eles. Esses detalhezinhos, turma, devem ser levados muito a sério, tá? Espaço, ponto e vírgula, porque é uma padronização. Se cada um inventar o seu padrão, achar que é mais correto assim, né? Acabou a metodologia. Metodologia é criar um padrão que todo mundo siga em qualquer lugar. Então a gente tem que atentar para esses detalhes, sim. Se quer, é chato ficar memorizando se tem ou não, mas é questão de hábito. Você faz uma vez, você não esquece mais, tá? Então o que eu estou tentando ensinar, vocês precisam fazerem certo já de primeira. Se constarem na publicação, em lugar dos meses, as estações ou as divisões do ano em trimestres, semestres, entre outros, indicam-se os primeiros como figuram no documento e abreviam-se os últimos. Então, no exemplo ali, Buenos Aires, volume 24, número 2, primavera de 1998. Assim constava no documento, assim vocês devem transcrever. Outro exemplo, Canadá e Antilhas, línguas populares, oralidade e literatura. Aí o nome da revista, Gragoatá, Niterói, número 1, página tal, segundo semestre de 1996. Vejam como se abrevia segundo, né? 2 pontos. Documento e e-mail eletrônico. Já vimos um pouco aí de documentos e e-mail eletrônico com disponível em, acesso em, né? Então, vamos ver um pouquinho mais.
Recomenda-se indicar o tipo de suporte ou meio eletrônico em que o documento está disponível. Para redes sociais, vejam que a edição 2018 já incorpora, né, a questão das redes sociais. Para redes sociais, especificar o nome da rede e o perfil ou página acessado, separados por 2 pontos. Para os demais documentos, seguir o descrito no item anterior. Então vejam aí um exemplo de podcast. Podcast 70, Brasil, parte 3, a República. Locução de Christian Gutner. Sem local, Escriba Café, 19 de março de 2010. Podcast em itálico, para indicar o tipo de documento, né? E aí, onde está o documento? Disponível em 2 pontos, aí o link. E acesso em 2 pontos, a data, 4/8/2010. Desse jeito se transcreve a data. Mas a novidade aqui é o podcast. Para indicar, né, em itálico ali, porque não é português, para indicar o tipo de documento. Exemplo 2. Diretor do Cielo, Abel Packer, apresenta hoje palestra na 4ª edição dos simpósios temáticos do Programa de Pós-Graduação em Química da UFMG. É o nome da notícia, por isso começa com maiúscula. São Paulo, 27 de fevereiro de 2015. Twitter, Rede Cielo. Pronto, aí está especificado o tipo de documento, com indicação da rede social. Exemplo 3. Cid, Rodrigo, tal. Cadê o tipo de documento? Blog Investigação Filosófica. É um texto de blog. Rio de Janeiro, 23 de abril, tal. Aqui, mensagem eletrônica. Aqui é um e-mail. A referência bibliográfica é de um e-mail. Claro que isso não é um documento a que vocês devam aludir no seu trabalho, né? Então, digamos, um historiador. O historiador vai investigar a correspondência de alguma personalidade, algum filósofo, né? E lá consta a troca de cartas, entre as cartas, entre a correspondência epistolar, tem e-mails. Como se vai fazer a referência? Vai se fazer dessa maneira. A mensagem eletrônica. Então, uma mensagem eletrônica, termina ali a indicação. Claro, não é o tipo de documento que vocês vão usar nos trabalhos de vocês, né? Muito dificilmente eu acho que alguém vai se deparar com isso. Mas está aí, né? Exemplo 5. Facebook, ABNT, normas técnicas. Essa é a indicação do tipo de documento e a rede social. E exemplo 6. E-book, 213 páginas. Ou seja, indicação do tipo de documento. E e-book em itálico, porque não é português. Em documentos traduzidos, o título original, quando mencionado, deve ser indicado, precedido da expressão título original, seguido por 2 pontos. Bauman, Zygmunt, May, Tim, Aprendendo a Pensar com a Sociologia. Tradução, Alexandre Werneck. Rio de Janeiro, Zahar, 2010. E aí, depois de tudo, título original, 2 pontos. Thinking Sociologically. Inclui bibliografia. Então, o título que foi indicado, né, deve ser apresentado ao final. Às vezes, o título em português não tem nada a ver com o título em inglês, foi traduzido de outra maneira por uma questão editorial. Aqui foi uma reinterpretação, né? O título original poderia ser traduzido pensando sociologicamente, mas preferiram traduzir aprendendo a pensar com a sociologia, ok? Então faz sentido dar a informação do título original. Se a pessoa quiser procurar a obra original, né, tá ali a referência. E aí, as últimas regrinhas. Ordenação das referências. O sistema mais utilizados são o alfabético e o numérico. Então, são 2 sistemas de ordenação das referências. As referências dos documentos citados em um trabalho devem ser ordenadas de acordo com o sistema utilizado para a citação no texto, conforme a BNT 10.520 que a gente vai ver. Então, vamos falar de cada um deles. O sistema alfabético e o sistema numérico. O
sistema alfabético, que é o mais corrente, que é o que eu recomendo que vocês usem. Então, no sistema alfabético, as referências devem ser reunidas ao final do trabalho, do artigo ou do capítulo, no caso de vocês, ao final do artigo, em ordem alfabética de seus elementos. Se houver numerais, considerar a ordem crescente. Então, vejam aí, Brasil, né? Brasil, Confederação Nacional da Indústria, Dreyfus, Gramsci. Se eu coloco em ordem alfabética, não tem nenhum segredo. O sistema numérico. Nesse sistema, as referências devem ser numeradas de acordo com a ordem sequencial em que aparecem no texto pela primeira vez e colocadas em lista nessa mesma ordem. É uma forma menos corrente, mas é aplicável. Por exemplo, no texto diz assim: de acordo com as novas tendências da jurisprudência brasileira, é facultado ao magistrado decidir sobre a matéria. Então, ali você vai colocar a referência número 1, Cretela Júnior. E ele vai aparecer assim lá no final, nas referências. Aí depois, todos os índices coletados para a região escolhida foram analisados minuciosamente. Referência 2. Coloca o número 2, Boletim Estatístico da Rede Ferroviária Federal. Então, não é na ordem alfabética. É na ordem em que aparece no texto. Não é o mais corrente. Né? O mais corrente é colocar-se em ordem alfabética. Mas saibam que é possível. E é isso. Com isso concluímos a parte das referências bibliográficas. Alguma dúvida, turma? Nada, nada? Professor, Pois não. tem uma pergunta. Por exemplo, quando vai referenciar de uma página, tá em PDF, no caso, assim, né? E daí, no artigo, tá, por exemplo, lá, a página 10. Só que no PDF tá a página 15. Daí seria do artigo, né? Seria, tipo assim, página 10. A página que aparece no corpo do texto e não do PDF. Ah, entendi. É Beleza. essa. Agora, se não tiver, aí você pode usar a paginação do PDF. Perfeito, então. Valeu. Ana, levantou a mão? Professor, o tamanho da conclusão é mais ou menos o da introdução, assim, uma página e meia? Sim, é mais ou menos o tamanho da introdução. Tá bom, obrigada. E na conclusão, Ana, você pode adotar um tom diferente do que foi adotado no resto do texto. Você pode ter um tom mais pessoal. Você pode nadar de braçada, assim, né? Você pode entrar por uma abordagem que você não abordaria, mais subjetiva. A introdução é livre, é a sua reflexão final. Então, às vezes o autor faz reflexões de ordem moral, de ordem axiológica, reflexões pessoais. Então, a conclusão é bem livre, desde que apresente um sumário, né, uma síntese do que foi mostrado e das conclusões, claro, né, que se chegou com o trabalho, pode-se adotar esse tom mais livre, tá bom? Tudo bem, obrigada. Mais alguém? Então, vamos ao momento para orientação com vistas ao artigo científico. Quem quiser minha orientação, me chame aí no bate-papo. A entrega do artigo científico é 1º de setembro, estamos nos aproximando da data. A extensão é de... falei 15 a 20, é 15 a 30 páginas, né? É uma diferença grande. E, se não me engano, a Pamela tinha me pedido para dar um exemplo, um modelo de artigo científico. Foi você, né, Pamela? Se a Pamela estiver aí. Sim, professor, fui eu. Ok. Então, eu peguei um modelo que eu encontrei de algo que eu estava lendo ali na hora e postei no Teams. Está lá já, tá? Mas eu coloquei com ressalvas. Por que ressalvas? Porque, às vezes, quando você vai publicar um artigo numa revista, a revista tem certas regras que, às vezes, fogem da BNT, né? Que, às vezes, fogem do que nós estamos vendo aqui,
do que é paradigmático, às vezes pede itálico em lugar que não tem que ter, sabe? E aí tem que se seguir as regras da revista. E esse artigo em especial, ele numera a introdução, por exemplo, né? A introdução número 1, porque a regra da revista pede isso. Às vezes a revista segue uma norma estrangeira, porque está dentro de uma associação internacional, e aí faz sentido que faça isso para poder receber artigos de fora e tal. Então tem uma explicação de por que há uma variedade de regras, né? Muda aqui, muda ali. E aí quando você vai publicar numa revista, você tem que se adequar à regra da revista. Então vocês vão terminar o artigo e a intenção é que vocês publiquem, né? E aí vocês vão submeter a uma revista e na hora de chegar lá vocês vão ler as regrinhas, vocês vão ver coisas diferentes do que eu falei. Não é que o professor ensina errado, é porque a publicação tem regras próprias. Aí você tem que adaptar o texto. E nesse texto em particular, há a numeração da introdução, que pela BNT não leva numeração, né? A gente não põe número na introdução. Tem uma diferença, e deve haver outras que eu não vi de cara, mas fica aí a sugestão, tá? Já postei ali o artigo, se não me engano, ele está como modelo, né? O nome do arquivo é modelo, tá no Teams já, vocês podem olhar e se espelhar nesse modelinho, tá? Para fazer o artigo de vocês. Chamada. Então, eu faço a chamada e daí a gente encerra e quem tiver dúvidas, eu vou atender, ok? Encerrar a gravação.